Então a proposta do jogo, do videogame, iniciou com a Stephanie, que é uma paciente que hoje não está mais aqui com a gente, né? Mas uma paciente que ficou muito tempo hospitalizada, uma paciente bem colaborativa, que gostava de fazer muita coisa, mas a gente fazia tanto atendimento que chegavam momentos que o que fazer? Ela ficava na expectativa, né? O que tem de novidade e tal. E aí chegou esse jogo como uma novidade para ela, que no início era usado no atendimento de terapia ocupacional, mas ela gostou muito da ideia. Era uma paciente de vínculo muito forte aqui com a equipe, com o hospital, que o pessoal acabou se sensibilizando e comprou um jogo muito semelhante para ela. Então ela conseguia jogar o tempo todo, não só durante os atendimentos de terapia ocupacional. Uma atividade significativa, né, que com certeza fez diferença para a qualidade de vida dela, para o tempo que ela permaneceu aí com a gente. Eu acredito assim que cada encontro que a gente tem dentro do ambiente hospitalar, ele é muito único. E teve um dia que a gente estava passando num quarto e vi uma menina de 17 anos, numa situação que quando chegou pra gente, né, no caso paliativo, impactou bastante. E ali ela tinha muitos brinquedos que ela estava recebendo, né, bastante cuidado realmente. Mas, não sei, parece que faltava alguma coisa. A gente passava por ela, fazia todo, né, o trabalho ali artístico, mas a gente sabia que a gente ia embora e ela ia ficar ali. E aí eu pra casa fiquei pensando como que a gente poderia fazer uma coisa diferente. E aí, sabe, essas propagandas, assim, meio duvidosas de redes sociais, assim, apareceu lá pra mim um jogo super barato e tal. E aí eu falei, eu vou comprar um pra ver. E aí eu comprei, esse jogo chegou, inclusive trouxe uma memória, assim, porque era tipo aquele Nintendo e tal, né, de quando eu era pequeno também. Falei, pô, que legal e tal. E aí a gente fez um teste, né, com essa paciente, com essa garota, e o teste foi muito bom, foi muito positivo, foi muito bem recebido pela equipe e, para nossa surpresa, a equipe começou a utilizar também com outros pacientes e familiares. Isso gerou uma conexão entre os acompanhantes também que estavam ali, né, porque acabavam jogando também, porque conecta as gerações, né. Meu nome é Regiane, eu sou fisioterapeuta de formação e aqui na instituição eu coordeno a equipe multiprofissional. Eu recebi com muito entusiasmo, porque eu já estava pensando em alguma coisa para introduzir game terapia com os pacientes idosos. E eu estava ali formando na minha cabeça como que isso ia acontecer. Até queria trazer o meu videogame para cá, enfim. E aí, quando veio o game para cá, eu falei, meu Deus, não acredito, porque justamente era uma coisa que eu queria muito já. Então foi muito, muito bacana. Videogame retrô, né, que é o nome que a gente tem usado, que também é um recurso muito fácil de ser utilizado, conecta ali na TV. Às vezes eu uso no quarto, às vezes trago a criança para a brinquedoteca para usar. É muito legal para aqueles pacientes que estão com dificuldade de estabelecer vínculo com os profissionais, que tem questão comportamental associada ao internamento, então que não estão colaborativos aos procedimentos, que estão com uma dificuldade para se expressar e às vezes até fazer um atendimento psicológico para entender o que está acontecendo. E com o uso do videogame a gente vê que eles se animam a participar, a estabelecer vínculo. É muito bacana. Às vezes joga uma criança com outra que está no mesmo quarto ou com um familiar que jogava quando era criança. Vou contar uma coisa que me marcou muito. Foi no teste. A gente foi testar e aí a gente não escolheu o paciente. Foi aleatório, sabe? Aí a gente entrou no quarto e tal, eram 2 pacientes homens, não tão idosos. Eu não me lembro exatamente quantos anos, mas assim, numa faixa de exatamente 60, 63, assim, bem... E aí a gente começou a instalar tudo, assim, a gente falou, só vamos testar uma coisa aqui no quarto e tal. A gente começou a instalar, daí de repente o paciente, que isso? É um videogame, mas eu quero jogar. E o que me chamou muita atenção é que ele tava pedindo morfina pra dor. E a gente deu o controle pra ele e eu tenho fotos dele sorrindo muito. Mexeu muito comigo, dele esqueceu, né, da dor. E todo animado lá, que tem Mario Bros. Ele começou a jogar, ele ficou um tempão jogando e depois ele contou essa história para todos os profissionais que entravam no quarto. Ele falava e mencionava do jogo, ele jogou outras vezes depois disso, enfim.
Isso mexeu muito, então, comigo. Aí eu treinei, não, a princípio era só para terapia ocupacional, utilizar o game, né? Como eu vi uma outra proposta, né, até de analgesia, como a gente trabalha a realidade virtual com esse objetivo, eu falei, não, vamos colocar o game também. Então eu treinei toda a equipe multi para que todo mundo utilizasse. Então, assim, cada vez que eu vejo os pacientes sentados, outro dia num domingo, colocaram os pacientes da UTI, 2 pacientes da UTI sentados e jogando, é uma satisfação, assim, que o coraçãozinho fica quentinho, né? De ver a alegria deles. Poder proporcionar uma experiência melhor para eles no internamento, né? A gente acabou notando que, além de ser muito prático para o uso, eram controles que eles não tinham fios, as baterias elas duravam muito e era muito fácil higienizar também, né? Tinha um alcance grande dentro do quarto, enfim. Então, a gente acabou criando uma comunicação própria, colocou adesivo, identificou qual era o controle 1, controle 2, colocou a logo desses hospitais. Então, assim, foi uma experiência que ela foi diferente e onde a gente conseguiu entender o palhaço trazendo essas novas soluções. Observando também o impacto, né, de uma ação como essa, a gente entende, por exemplo, que o game ele tem ali fases, ele tem desafios que a gente precisa vencer, metas que a gente precisa alcançar, e isso vai trazendo pra gente pontuações, vai deixando ali o personagem do jogo mais forte, e isso acredito que conecta também com a realidade do paciente, que diariamente precisa passar fases, vencer esses desafios e ficar mais forte, ganhar suas estrelinhas, né? E aí eu acho que com isso o game acaba contribuindo de forma muito positiva